Vamos falar hoje das etapas de um sistema de processamento digital de imagens. Já falei um pouquinho sobre essas etapas numa aula anterior, assim, rapidamente, e hoje eu vou tentar detalhar cada uma delas. Inicialmente, nós temos aí a figura geral, né, com as 5 etapas, e aí vocês podem observar, para começar aqui, que todas as etapas interagem com a base de conhecimento. A base de conhecimento aqui é onde estão as regras específicas do negócio com o qual o sistema está trabalhando, né? Estariam aqui na base de conhecimento as definições necessárias, por exemplo, para reconhecer um objeto, ou, por exemplo, das características específicas de importância numa segmentação, ou um outro exemplo da relevância de cada aspecto da imagem com o qual você vai trabalhar, ou a própria base de imagens, o próprio banco de imagens que você está construindo, né? Então, a base de conhecimento, ela tem qualquer informação que seja pertinente ao domínio do problema e que o sistema precise conhecer. Então, observem no início que todas as etapas de um sistema de PDI interagem com a base de conhecimento a qualquer momento. A primeira etapa é a etapa de aquisição. Nessa etapa, a imagem deve ser construída para que possa ser processada. Então, o objetivo principal é obter uma representação da informação visual a partir de dispositivos sensíveis que convertam o sinal para um formato digital, de uma imagem digital. Então, a aquisição consiste basicamente em adquirir a imagem digital com a qual o sistema trabalhará dali em diante, né? Na sequência, a gente tem a etapa de pré-processamento, cujo objetivo é melhorar as características daquela imagem que foi adquirida para que na sequência ela possa ser segmentada. Essa melhora, ela consiste em 2 aspectos: enfatizar as características de interesse, é o primeiro, e o segundo é as características que não são de interesse, por exemplo, ruídos, elas têm que ser amenizadas, né? No pré-processamento, a gente também pode recuperar imagens que sofreram alguma perda lá na aquisição. Eu vou detalhar o processamento daqui a pouquinho. Na sequência, nós temos a etapa de segmentação, cujo objetivo principal é dividir a imagem em um plano de frente e um plano de fundo. No plano de frente da imagem, ficam os objetos que são de interesse para o processamento do sistema. No plano de fundo, né, apagados, entre aspas, ficam os aspectos da imagem que não são importantes para o sistema. Então, a gente vai extrair ou identificar os objetos contidos na imagem, separando o que é de interesse para o sistema do que não é de interesse para o sistema. Após a segmentação, nós temos a etapa de representação e descrição. E aí, aqui nessa etapa, eu devo descrever as propriedades das regiões que eu segmentei, para, na sequência, fazer o reconhecimento desses objetos. Por exemplo, imaginem que o sistema é para identificar grãos distintos em uma mesma imagem. Você tem, por exemplo, uns grãos de arroz, uns grãos de feijão, uns grãos de milho. E você pretende usar como descritor a cor. Então, durante a etapa de representação e descrição, a cada um dos grãos você vai associar um valor referente àquela cor. Você vai dizer que aquele grão é preto, que aquele outro grão é amarelo, que aquele outro grão é branco. Você vai descrever sobre alguma característica cada um dos grãos, cada um dos objetos de frente da imagem. Na sequência, aí na descrição você só tem dados: preto, preto, amarelo, branco, branco. Na sequência, na etapa de reconhecimento e interpretação, é que você vai atribuir um rótulo a essa descrição ou a esse conjunto de descritores que você extraiu de cada objeto. Então, eu vou dizer que o que é preto é feijão, a informação aqui isso é um grão de feijão, o que é branco é arroz e o que é amarelo acho que foi milho, não foi que eu coloquei? Então, é associar o dado à própria informação, né? Fazer o reconhecimento do que foi descrito pelo sistema como a própria informação. E aí, como eu falei no início, a base de conhecimento
agrega ao sistema como um todo os conhecimentos a respeito do domínio do problema. Então, essa base de conhecimento ela pode ser acessada a qualquer momento pelo sistema. Então, vamos detalhar cada etapa agora de uma forma mais especificada. Então, na aquisição, nós temos a captura da imagem como objetivo principal. Aqui, ó, esse aqui é o objetivo principal dessa etapa, por meio de um dispositivo ou sensor e pela sua conversão em uma representação adequada para o processamento digital. Então, eu tenho uma cena, um elemento lá na cena, eu preciso de um dispositivo de captura que tenha um sensor e que faça a transformação, a representação digital daquela cena inicial que eu estava visualizando. Então, para que a aquisição aconteça, eu preciso de um dispositivo que transforme aquele sinal, aquela cena, em uma representação digital, que é a imagem digital com a qual o sistema trabalha. Dentre os aspectos envolvidos na aquisição estão a escolha do sensor, qual é o melhor sensor para adquirir aquela imagem, as condições de iluminação aqui que eu estou colocando na minha cena, a resolução e a configuração dos níveis de cinza ou de cor da imagem digitalizada, da imagem final, né? Se essa minha imagem com a resolução baixa é suficiente, eu consigo processar. Se eu tenho que aumentar a resolução para não perder as características com as quais eu preciso trabalhar. Então, essa definição, né, de todo o processo de aquisição, até que a minha imagem esteja numa qualidade necessária para o sistema processar, essas definições são as definições que são feitas na etapa de aquisição. Dentre os dispositivos que eu posso utilizar, estão aí vários dispositivos dentro de uma gama de possibilidades, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma máquina de raio-x, aqui eu tenho um tomógrafo, um scanner, um celular, um microscópio digital, uma câmera. Então, qualquer dispositivo que transforme aquele sinal, aquela cena para uma imagem digital, ele pode ser usado como um dispositivo de aquisição. A escolha depende da imagem que eu preciso, né? Se eu preciso de uma imagem de tomografia, vai ser um tomógrafo, não tem muita opção. Se eu preciso de uma imagem de raio-x, vai ser um equipamento de raio-x. Agora, se eu preciso de uma cena, por exemplo, a imagem daqueles grãos que eu citei no exemplo anterior, eu posso usar um scanner, eu posso usar uma máquina, eu posso usar um celular. Então, essa minha escolha, ela vai determinar para o usuário uma forma de adquirir a imagem com a qual o sistema vai trabalhar. Então, eu preciso pensar no custo disso, na possibilidade do usuário ter acesso a essa imagem e na qualidade da imagem que eu vou produzir, tá? Então, a minha aquisição, ela é importante para a vida do meu sistema. Se eu, por exemplo, penso em um padrão de aquisição muito alto ou muito caro, isso pode inviabilizar o meu sistema, né? Para orientar o usuário de como executar a etapa de aquisição, a gente constrói um documento chamado documento de aquisição. Esse documento especifica como ele deve proceder para que aquela imagem seja adquirida, né? Para que aquela imagem digital que o sistema precisa exista de fato. Esse documento ele tem que ser muito bem elaborado, porque ele afeta diretamente na etapa seguinte. Deixa eu ver se eu explico melhor. Quando eu termino de fazer a aquisição, a imagem resultante desse processo, ela vai, a partir das imperfeições ou degradações que ela apresenta, ela vai influenciar a etapa de pré-processamento que deverá fazer as correções dessa imagem. Então, se eu faço uma aquisição bem feita e a minha imagem tem poucas imperfeições, poucas degradações, na etapa seguinte, no pré-processamento, consequentemente, eu terei poucas correções. Agora, se eu faço uma aquisição sem um padrão, uma aquisição que tem uma gama de possibilidades para acontecer, os meus algoritmos de pré-processamento, eles vão ter que prever todas as imperfeições ou alterações que a imagem pode sofrer e deverão corrigir essas imperfeições. Então, qual é o melhor padrão?
é o mínimo suficiente para que a sua imagem esteja dentro de um padrão, né, de um padrão de especificidades, que o seu algoritmo de pré-processamento não tenha que ser tão pesado para melhorar, para corrigir. Mas esse melhor padrão de aquisição, ele também não pode inferir muito custo em termos financeiros e nem muito custo em termos de tempo para o usuário que vai elaborar essa imagem. Então, tem que ser um padrão que o usuário possa elaborar, que ele não gaste muito tempo fazendo isso e que não lhe seja muito caro, mas que promova a melhor imagem possível para o seu algoritmo de processamento, não precisar fazer uma gama de correções muito grande. Isso depende do problema, certo, gente? Cada problema vai ter um padrão de aquisição aí específico. Depois de adquirida a imagem, a gente vai para o pré-processamento e nessa etapa, que é a segunda, a gente tem que melhorar a imagem, né, a partir da aquisição que foi feita. Essa melhora é a correção de defeitos ou o realce de detalhes importantes. Então, eu tenho que amenizar os defeitos, amenizar os objetos ou amenizar as características que não são importantes para o meu processamento e, ao mesmo tempo, realçar as que são importantes. Então, na etapa seguinte, nós temos a segmentação. Para que essa etapa, a segmentação, tenha resultados satisfatórios, a imagem tem que chegar lá com o mínimo de imperfeições. Então, quanto melhor o pré-processamento, mais simples é a etapa de segmentação. Eu preciso melhorar a minha imagem. A melhora é sempre no sentido de realçar o que é de interesse do sistema em detrimento do que não é de interesse do sistema. Aqui eu tenho inúmeros defeitos que podem surgir da minha imagem adquirida e também inúmeras possibilidades de correção. Alguns exemplos aqui para vocês, ó. Essa é uma imagem adquirida e depois da equalização do histograma. Ela deu uma melhorada no sentido das diferenças de intensidade. Então, você consegue perceber melhor as características e os detalhes. Aqui eu tenho uma imagem borrada, que é a imagem inicial, e aqui eu tenho um pré-processamento que faz o aumento da nitidez, né? O desborramento, usando o filtro de Wiener aqui. Aqui a gente tem vários algoritmos que são capazes de fazer esse tratamento. Já nesse terceiro exemplo, eu tenho uma imagem original e outra equalização de histograma, mas aí adaptativa, usando o limite de contraste. Já seria um outro algoritmo. Aqui eu tenho uma correção não uniforme usando morfologia. Né? Eu tenho uma imagem inicial e eu tenho uma correção usando morfologia. Então, são inúmeros os algoritmos de correção, de aprimoramento e de realce das características importantes. Assim como são inúmeros também as imperfeições que essas imagens adquiridas elas podem apresentar. Então, fechando aqui o pré-processamento, essa etapa é caracterizada por soluções específicas, muito específicas, de modo que as técnicas que funcionam para um problema específico não funcionarão para outro problema, porque para cada problema eu tenho uma imagem com características próprias e que precisa ser segmentada. No meio do caminho entre a aquisição e a segmentação, as técnicas de processamento elas vão atuar como algoritmos de melhoria dessa imagem para a segmentação. Então, dependendo do que eu preciso segmentar e de como a imagem tenha sido adquirida, eu vou ter algoritmos muito específicos para atuar nesse problema. E se eu pego esse mesmo conjunto de algoritmos e coloco no outro problema, eu não vou ter o mesmo resultado, pode ser totalmente inadequado. Exemplos de procedimentos de pré-processamento: melhoria no brilho e no contraste, redução de ruídos, aí são vários os algoritmos que vocês podem utilizar para redução de ruídos, correção de iluminação irregular, como eu mostrei no slide anterior, realce de bordas, a gente pode usar também separação de objetos, a gente pode usar, deixa eu ver, aqueles ruídos sal e pimenta, gaussiano,
aquela perda de foco que eu mostrei também, algoritmos que auxiliem nesse aspecto. Então, são vários os procedimentos que a gente pode utilizar no pré-processamento. Se a aquisição, que é a etapa anterior, foi realizada de forma cuidadosa, em condições corretas, aí a imagem já vem boa. Ela não tem tantos aspectos que precisam ser pré-processados ou corrigidos. Então, quanto melhor a aquisição, mais simples o pré-processamento. E quanto melhor o processamento, mais simples a próxima etapa, que é a de segmentação. Aí aqui na segmentação a gente já tem um detalhamento maior, né? Porque é uma etapa muito importante do sistema, é justamente a que vai separar a imagem em suas partes constituintes. Então eu preciso separar daquela imagem que eu retirei o que é importante, né? Os objetos com os quais eu quero trabalhar, o que vai ser processado, os objetos cujas características serão extraídas. Então, eu posso trabalhar com a segmentação de muitas formas diferentes. E aí a gente tem, em termos de níveis de cinza, né, em termos de intensidade, a possibilidade de segmentar por descontinuidade ou por similaridade. Então, eu vou deixar na imagem os pixels que são similares a partir de um determinado critério, como, por exemplo, a informação de cor, né? Ou por descontinuidade, porque eu sei que terminou um objeto aqui e começou outro objeto. Então, eu vou segmentar a partir da descontinuidade dos pixels da minha imagem. Isso se eu pensar, certo, em níveis de cinza, ok? Quando eu vou fazer segmentação por limiarização, o meu grande desafio é escolher o limiar. Então, eu vou separar a imagem em duas regiões. A região de frente aqui e a região de fundo. Então, qual intensidade eu escolho, qual limiar eu escolho, para dizer que dali, naquela região de intensidade, o pixel é de frente e naquela região o pixel é de fundo. Então, eu posso verificar o histograma visualmente. Eu posso fazer um algoritmo de tentativa e erro, quer dizer, eu coloco um valor para o limiar, testo e vejo se ele segmenta bem. Se não segmentar, eu coloco outro, testo novamente. Ou eu posso ter um algoritmo que calcula automaticamente o limiar a partir do histograma, por exemplo. Deixa eu mostrar os três aqui. Por inspeção visual, olha só, se eu tenho um histograma de uma imagem como esse aqui, eu posso verificar exatamente que intensidade é essa, né? E a partir dessa intensidade fazer a segmentação, dizendo que desse valor de intensidade para frente é um pixel de frente ou de fundo, e para baixo é um pixel de frente ou de fundo, né? Então, eu posso verificar visualmente o histograma para identificar esse valor específico. Se o histograma tem vários níveis, né? Aqui é um histograma com 2 níveis, é um bimodal. Se ele é multinível, se ele tem vários níveis, aí eu teria 2 limiares diferentes para verificar, né? Ou se eu tiver mais um nível aqui, eu teria mais um limiar para verificar. Então, eu posso dizer que essas intensidades aqui pertencem a uma região, ou de frente ou de fundo, essas outras a outra região, de frente ou de fundo, e essas outras a uma das duas, de frente ou de fundo. Então, assim eu consigo fazer a separação dos objetos. Por exemplo, eu tenho aqui um cinza, aqui eu tenho um cinza claro tendendo para o branco, e aqui um cinza escuro tendendo para o preto. Eu posso dizer que o cinza mediano aqui é a minha região de frente, que o que tende para o preto e o que tende para o branco é tudo fundo. Então, esse meu histograma com essa observação, ele deixaria na imagem só o que é cinza intermediário, como um pixel de frente, branco, por exemplo, e apagaria, colocaria preto lá, o que tende para o preto e o que tende para o branco. Então, esse seria um exemplo, mas aí eu preciso olhar para o histograma, verificar quais são essas intensidades para colocar no meu algoritmo. Por tentativa e erro, eu olho para a minha imagem e verifico um valor, por exemplo, 126, e aí eu coloco lá o 126. Aí pode ser que ele não segmente bem, como por exemplo, nesse exemplo anterior. Um 126, vamos supor que seja esse cinza aqui. Se eu acertar a intensidade, ele vai segmentar bem. Se eu não acertar, aí ele vai pegar um pedaço, se tiver muito alto, ou vai retirar uma parte dos objetos, se tiver muito baixo. Então, é tentativa e erro, eu coloco um valor,
e aí testo o meu código, e aí se não der certo eu coloco outro valor, até que o resultado seja satisfatório de acordo com a observação das saídas do algoritmo. Agora, se eu for escolher o limiar de forma automática, aí eu vou ter que ter um algoritmo que selecione um valor para esse limiar, né? E aí eu vou representar as regiões da imagem de frente e de fundo a partir dessa escolha desse limiar. Por exemplo, se eu tenho um histograma que é assim, ó, bimodal, e eu quero esse ponto aqui específico, mas para cada imagem que eu abro, ele tem um comportamento diferente. Às vezes ele é assim, ó, e aí esse ponto é mais para baixo, às vezes ele é assim, e aí esse ponto é mais para cima. Então, dependendo da imagem da luz que foi feita, por exemplo, se é uma imagem microscópica, esse valor muda. E aí não adianta eu colocar um limiar fixo, eu tenho que ter um algoritmo que descubra que valor é esse. Nesse caso, eu poderia fazer assim, pegar esses elementos aqui, as quantidades, né, de cada intensidade, colocar no vetor e descobrir quando essas intensidades baixam e começam a subir. E pegar esse valor ali. E a cada vez que eu fizer uma aquisição e um pré-processamento, quando for na segmentação, eu passo esse algoritmo para ele descobrir que ponto é esse a partir do vetor de intensidades retirado do histograma. Então, aqui tem um exemplo de um algoritmo. Ó, selecionar um valor estimado para esse T, que é esse ponto aqui que eu preciso buscar. Segmentar a imagem usando esse valor, produzindo dois grupos de pixel, aqui um grupo menor e aqui outro grupo maior, né? Um grupo maior ou igual e um menor. Computar a média das intensidades das duas regiões e o novo valor de T, resultante dessa fórmula aqui, que é a soma das médias multiplicado por 1/2, né? Aí eu faço um ajuste no valor de T, e aí eu vou repetindo os passos 2 a 4, esses aqui, até que o número de iterações seja menor do que um número pré-estabelecido lá no código. Então, isso seria um segundo algoritmo para busca do limiar automático. Eu falei do primeiro, que seria o vetor lá, entendendo quando é que os números começam a decrescer, que é essa curva aqui, e na sequência começam a subir, aí eu teria o limiar, e aqui seria um outro exemplo de algoritmo. Independente do algoritmo automático de linearização, né, da busca por esse valor de T, que é o limiar, para um histograma como esse, eu teria que achar esse valor e segmentar a imagem dizendo que esses aqui são os pixels escuros de frente e esses aqui são os pixels claros de fundo, para eu conseguir passar dessa imagem pré-processada para essa segmentada. Mais um exemplo aqui é uma linearização utilizando o método de Otsu. Eu tenho uma imagem original, pelo limiar automático eu teria esse resultado e pelo método de Otsu esse outro resultado aqui. Os algoritmos de Otsu, eles são conhecidos e eles têm funções definidas para serem implementadas. Você só chama a função, você usa a função para fazer a linearização, que a gente também chama de thresholding. Pontos negativos. Eu não tenho nenhuma garantia de que os pixels selecionados serão contíguos. Ou seja, a linearização, a partir dessa escolha desse número limiar, ela não leva em consideração as relações entre pixels, as relações espaciais, a vizinhança e tal. Ela não leva em consideração. Ela pega um número e diz que se for menor do que aquilo é uma região, se for maior ou igual é outra região. Então, ela não é sensível à vizinhança. Também não é sensível a variações de iluminação, justamente por não olhar esses pixels vizinhos, desculpe. Eu consigo aplicar a segmentação por linearização, usando um limiar, um threshold, né? Em casos simples, em que toda a imagem é divisível em um primeiro plano, e elas têm objetos de intensidade similar. E em um segundo plano, que seria o de fundo, intensidades que não são objetos. Problemas disso. O ruído pode se tornar um problema insolúvel. Olha só, nesse exemplo aqui, eu tinha um ruído aqui em cima, ó. Quando eu fiz a linearização, ele continuou, né? O ruído, como eu não olhei a vizinhança, eu não levei em consideração outros aspectos, somente a intensidade, esse ruído ficou.
Sugestão é suavizar a imagem antes de executar a linearização. Então, se eu passo uma suavização, esse ruído aqui, ó, ele vai ser suavizado, ele é bem intenso, ele vai ser suavizado, e aí quando eu fizer a linearização, ele vai ser apagado, aspas, né, da minha imagem segmentada. Existem outros tipos de segmentação. Esse tipo que eu mostrei foi a segmentação baseada nas intensidades dos pixels. A gente tem a segmentação orientada a regiões. Segmentação baseada em descontinuidade, segmentação baseada em similaridade dos pixels, no caso de bordas e fronteiras e de regiões. Por exemplo, eu tenho um algoritmo de crescimento de regiões. Esse algoritmo aqui, ele faz um agrupamento de pixels em regiões maiores, e esses pixels a serem agrupados devem ter propriedades similares, por exemplo, níveis de cinza, textura, cor, etc. E aí eu inicio com um conjunto de sementes em torno do qual as regiões crescem. Por exemplo, aqui eu tenho duas sementes, semente 1 e semente 7. Aí eu tenho dentro da semente 1 e dentro da semente 7 o crescimento dessas regiões. Olhem bem para cá. Na minha semente 7, ó, eu tive uma expansão da segunda região ao redor da minha semente 7. E da minha semente 1 eu tive uma expansão da primeira região ao redor da semente 1. Então, é um algoritmo de crescimento de regiões. Eu tenho uma região especificada por uma semente e essa região vai crescendo ao redor da minha semente até que ela colida com outra região. Aí ela para de crescer e aí eu tenho duas regiões distintas. Isso seria uma forma bem simples, né, de explicar o crescimento de regiões. Qual é o problema? Selecionar as sementes. A semente, teoricamente, é o centro de uma região, né? Então, eu teria que selecionar essas sementes. A seleção das propriedades que estabelece os critérios de similaridade, quando é que eu vou dizer que aquele vizinho ali faz parte da mesma região, né? Em que propriedade eu vou usar também é um problema. Utilizar a conectividade e a adjacência sempre no conceito de vizinhança e formulação de uma regra de parada, quando é que aquela região ela para de crescer, certo? Aqui eu tenho um exemplo, uma imagem com sementes, aqui ó, tá aqui a semente, o início do crescimento, não vai dar muito para ver, mas tá aqui ó, tá aqui a semente ó. E aí o início do crescimento da região ao redor daquela semente, um estágio intermediário de crescimento e a região crescida por completo. Então, percebam que provavelmente esse algoritmo usou como um critério de similaridade a intensidade. Então, ao redor daquela semente, o que tinha intensidade semelhante à intensidade da semente foi considerado da mesma região. E assim eu fui crescendo até que eu encontrei uma descontinuidade na intensidade, uma intensidade vizinha que não era semelhante, que não pertencia ao critério de similaridade. E aí, quando eu encontrei essa descontinuidade, a minha região parou de crescer. E aí eu tenho a determinação de uma região específica. Um outro algoritmo de segmentação orientada a regiões é o de divisão e fusão de regiões. Então, se eu tenho uma imagem qualquer R e um critério de similaridade, eu vou pegar essa minha imagem e subdividir em 4 regiões. Quando eu faço a subdivisão, eu utilizo um processo de união que compara regiões vizinhas e une as regiões se for necessário. Então, se os pixels da região satisfizerem o critério de similaridade, a região é rotulada, senão ela é subdividida. Esse processamento, ele acontece, ele continua até que nenhuma divisão ocorra. Deixa eu mostrar isso numa imagem que vai ficar mais fácil. Então, exemplo de fusão de regiões aqui, ó, divisão e fusão. Eu tenho uma imagem toda R que eu subdividi em 4 regiões. Essas subdivisões se chamam splits, certo? Aí eu tenho a região R1, a R2, a R3, a R4. Então, vamos supor que o critério que eu usei para dizer que é verdadeiro, vamos supor que seja a imagem toda tem as mesmas intensidades. Então, isto é uma região. Não ocorre isso aqui, nem aqui, nem aqui. Onde não ocorre, eu subdivido novamente. Então, essa R2, que não acontecia, eu subdividi de novo, olha só, em 4 regiões. E verifiquei se agora cada uma das quatro tinha o critério de similaridade, né?
Então, aqui eu só tenho uma intensidade, aqui eu só tenho uma intensidade, aqui eu só tenho uma e aqui eu só tenho uma. Então, essas 4 regiões estão concluídas. No caso da R3, que eu subdividi, essa daqui está concluída, tem a mesma intensidade, essa também, mas essa daqui não tem, ó. Então, isso aqui eu ainda tenho que trabalhar com isso. Aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho e aqui também não tenho. Então, eu tenho essa também que eu preciso trabalhar, continuar trabalhando, né? E aí eu vou fazendo essas subdivisões até que cada região tenha o critério de similaridade respeitado. E aí depois que esses critérios estão respeitados, vejam, eu tive que subdividir, ó, aquelas duas, né? Tá aqui uma que eu subdividi em 4 e tá aqui outra que eu subdividi em 4. Depois que eu subdividi, todas ficaram com a mesma intensidade, todas as 8 aqui. E aí eu paro de subdividir. Depois que eu subdivido tudo, eu começo a fazer merges, junções. Então, todas as regiões que têm a mesma similaridade são unidas como uma região única, tanto aqui quanto aqui. Então, essa segmentação é orientada a regiões. Primeiro, eu subdivido toda a imagem até que cada região, sub-região, vamos dizer assim, tenha o mesmo critério de similaridade atendido. No meu exemplo aqui, a mesma intensidade. E aí, quando eu termino de subdividir, eu junto todas as regiões que atenderem ao critério da mesma forma, todas que tiverem a mesma intensidade. Então, nesse meu exemplo, eu acabo com 2 regiões aí, que são as intensidades da imagem. Uma outra segmentação é a transformada de watershed, né? Nessa transformada de watershed, a gente tem, primeiro o que significa, né? São as saliências que dividem as áreas inundadas por diferentes rios. Aqui, por exemplo, eu teria duas regiões na minha imagem e uma linha dividindo, essa linha aqui, ó, dividindo as 2 regiões. Então, essa área aqui que armazena água são as bacias, essa daqui, seriam as 2 regiões. E a transformada de watershed aplica essa ideia nas imagens em níveis de cinza para segmentação. Então, a imagem é vista como uma topografia tridimensional, desse jeito aqui, de uma área, onde cada valor de intensidade do pixel é plotado no eixo Z em cada coordenada. É como se você visse em 3 dimensões a imagem mesmo. Na sequência, o algoritmo aplica a ideia do caimento de água, né? Cai chuva lá na área toda e a chuva escorre, né? E vai se acumular aqui nas partes mais baixas do terreno, que é essa parte mais escura aqui, ó. Essa parte interna aqui mais escura. É como se a água ocupasse essa parte. A água que cai exatamente sobre a linha divisória, nesse ponto aqui, ela vai escorrer para qualquer uma das bacias, para um lado ou para o outro. A transformada de watershed segmenta as regiões considerando as áreas inundadas. Então, ele inunda essa área e as 2 áreas se tocam. Então, ela faz a segmentação exatamente aonde as 2 áreas se tocam, considerando as, abre aspas, né, áreas inundadas. Então, é essa a ideia do watershed. É uma transformada que também já existe pronta e que a gente pode usar. Está aqui um exemplo de segmentação por watershed. Eu tinha uma imagem original, né, com objetos conectados aqui, e aí ele faz essa ideia das bacias, né, e consegue fazer, olha só, perfeitamente a segmentação das regiões. É uma transformada bem interessante para fazer segmentação, desconexão de objetos, né, durante a segmentação. Existem várias outras técnicas de segmentação, né? A segmentação por contorno ativo, por textura, por cor, utilizando morfologia matemática, erosão, dilatação, abertura, fechamento. O CAMINS, que é a segmentação por agrupamento, por movimento, utilizando redes neurais, utilizando lógica fuzzy. Então, essa parte de segmentação é uma parte crítica do sistema, porque é ela que vai dizer quais são os objetos que vão ser analisados e quais são os objetos que não interessam para aquele sistema. É muito importante a gente fazer a segmentação bem feita. É essencial aí para o sistema de PDI. Depois que a imagem é segmentada, aí eu vou para a etapa de representação e descrição, né, com uma imagem cujas áreas, frente e fundo, estão identificadas. Nessa etapa, o objetivo é extrair as características
das áreas importantes, da parte da frente da imagem, das áreas que foram segmentadas. Essas características, elas são descritas. Então, você usa os descritores para conseguir descrever cada um dos objetos que você segmentou. Os objetos ou os segmentos são uma coleção de pixels. Por exemplo, se você tem aquela imagem dos grãos lá, eu teria uma imagem segmentada assim, né? Com 4 grãos. Então, essa aqui seria um objeto, aqui seria outro objeto, aqui seria outro objeto, aqui seria outro objeto. Os objetos foram identificados. Então, cada objeto desse aqui é uma coleção de pixels da imagem segmentada. Para eu reconhecer o objeto, que é a etapa seguinte, eu tenho que descrever as propriedades desses pixels que compõem o objeto. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui as intensidades que tem e vou calcular a moda das intensidades desse objeto, dos pixels dessa região. A moda é a intensidade que mais se repete. Então, vamos dizer que a moda na imagem original dos pixels dessa região, sei lá, é 100. Já a moda desse outro aqui é 250. Então, eu estou vendo que esse objeto aqui, ele é um cinza, um objeto cinza, e esse objeto aqui é um objeto quase branco. Mas, por enquanto, eu só tenho o dado, eu não tenho a informação, certo? Quando eu for, considerando que a minha imagem original é em tons de cinza, certo? E que ela tinha feijão, ela tinha um pixel bem escuro, ela tinha arroz, um pixel bem claro, e ela tinha o milho, que era um pixel cinza, assim, certo? Então, dizer que é a moda da região, a moda das intensidades é 100, é um cinza escuro. Dizer que é 250 é porque aquela região ali é clara, bem clara. Se eu disser que a moda é 2, é preto, é quase preto. Então, provavelmente, isso aqui é um grão de milho, isso aqui é um grão de arroz, isso aqui é um grão de feijão. Mas, por enquanto, eu não sei o que é milho, arroz e feijão. Eu só sei que a moda dessa região é 100, a dessa é 250 e a dessa é 2. Eu estou descrevendo os objetos a partir de um descritor. Qual é esse descritor que eu estou usando? A moda das intensidades de cinza da minha imagem original. Esse descritor foi o que eu achei que era interessante para esse meu problema. Então, eu, de cada região, extraí a moda das intensidades de cinza da região. Então, eu tenho um número que é o resultado dessa descrição associado a cada uma das minhas regiões segmentadas. Aqui também vai ter, por exemplo, uma moda 3, certo? Esses descritores, eles podem ser elaborados para trabalhar com diversos aspectos das imagens. A forma, a cor, a intensidade, aqui como eu mostrei, a textura. Então, você vai olhar o aspecto que é interessante para o seu problema. O que, de fato, descreve o objeto, para que depois de extrair da característica, o descritor, você possa dizer que aquele objeto tem aquela informação. Que, por exemplo, esse 100 aqui, o que tiver moda entre 100 e 180, eu vou dizer, então, que é um grão de milho. O que tiver moda entre 240 e 255, eu vou dizer que é um grão de arroz. O que tiver moda menor do que 100, eu vou dizer que é um feijão, por exemplo, né? Mas essa informação, ela não é agora, é na próxima etapa. Agora, você extrai os dados que juntos vão virar informação. A medida de qualquer propriedade é denominada de descritor da imagem ou de característica da imagem. Então, se você precisa de 3 propriedades ou de 2 propriedades para detalhar um objeto, você precisa de 2 descritores da sua imagem. Vamos supor que eu tenha colocado aqui um fio de macarrão nessa imagem, certo? Então, e vamos supor que o tom de cinza desse macarrão é muito próximo do tom de cinza aqui do meu milho, vamos supor. Então, além do tom de cinza, da moda, das intensidades de cinza, eu preciso de outra coisa para dizer que isso é um macarrão e que isso aqui é um grão de milho. Então, eu vou usar um descritor chamado maior eixo, que é uma medida da maior distância entre 2 pontos do objeto. Então, eu vou dizer que a distância aqui, por exemplo, dependendo do tamanho da imagem, né, é de 500 pixels. E a distância daqui para cá é de 10 pixels. Então, eu preciso de 2 descritores agora. A moda das intensidades de cinza e o maior eixo do objeto. Porque se a moda tiver
Entre 100 e 180, esse macarrão aqui vai dar uma moda de 120. Se tiver entre 100 e 180, eu preciso de mais alguma coisa para dizer que milho é milho e macarrão é macarrão. Então, vou dizer que se a moda tiver entre 100 e 180, ou é milho ou é macarrão. Se o maior eixo for maior do que, sei lá, 400, é macarrão. Se não, vai ser milho. Porque o milho aqui deu 10. Certo? Então, qual é a quantidade de descritores que eu preciso no meu sistema? O mínimo necessário para caracterizar, cada um dos objetos que você precisa identificar, ou cada uma das regiões que você precisa identificar, enfim. Essas características juntas, o mínimo necessário que você escolheu, que você determinou, elas juntas formam um vetor de características. Esse é um vetor descritor ou um vetor de características. Então, no meu exemplo lá dos grãos, o meu vetor teria duas características, as intensidades de cinza e o maior eixo. Então, de cada objeto, eu vou ter objeto 1, primeiro grão lá, eu vou ter a intensidade e o maior eixo. Objeto 2, eu vou ter a intensidade e o maior eixo, e assim por diante. Então, de cada objeto, eu vou ter um dado para cada um dos descritores do meu vetor de características. E eu vou reconhecer esses objetos na etapa seguinte, comparando os vetores de descritores com os descritores do objeto que eu conheço. Eu sei que um grão de arroz tem entre tanto e tanto. Então, eu vou comparar a intensidade de cinza que eu descobri com essa intensidade que eu sei que pertence a um grão de arroz, que está lá na base de conhecimento, né? Então, quando eu disser no meu algoritmo, se a intensidade for entre 200 e 255 é um grão de arroz, significa que esse de 200 a 255 eu já medi e eu já sei que os valores são esses, certo? Então, eu comparo os descritores a uma imagem com os descritores conhecidos, ou aos valores conhecidos para conseguir, na sequência, identificar. Os descritores têm que ter 4 propriedades importantes. Definir o conjunto completo, ou seja, 2 objetos devem ter os mesmos descritores só se eles tiverem as mesmas características. Então, um macarrão é uma intensidade X e um eixo Y. Um arroz é uma intensidade X, a mesma do macarrão. Um arroz não, um milho é uma intensidade X, a mesma do macarrão, com um eixo Z. Então, eles não podem ter as mesmas características, eles só podem ter se eles forem o mesmo objeto. Devem ser congruentes, ou seja, você deve reconhecer objetos como semelhantes quando os descritores forem semelhantes. Eu não posso ter objetos semelhantes com descritores bem diferentes. Devem ser invariantes. Deve ser possível reconhecer objetos independente da rotação, da escala, da posição e das informações de transformações afins e perspectivas. Tanto faz se o grão de arroz está na vertical, na horizontal, eu tenho que reconhecer independente disso. Devem ser um conjunto compacto. O conjunto de descritores, como eu já coloquei, é o menor possível, é o menor suficiente para descrever todas as classes que você quer. Todos os objetos distintos que você quer identificar, todas as regiões distintas que você quer identificar. Após a segmentação, os agrupamentos resultantes, que são as regiões, né, são usualmente representados e descritos em um formato apropriado por reconhecimento, que é a etapa seguinte. E aí eu posso ter na imagem fronteiras, regiões, e cada elemento desse pode ser reconhecido por cor, textura, por área, maior eixo, intensidade de cinza, pelo tamanho, orientação, número de concavidades. Então, eu posso usar qualquer característica como um descritor. Por exemplo, aí, representação de fronteiras. Uma fronteira digital, ela pode ser aproximada por um polígono. Eu tenho uma região como essa daqui, ó. Se ela se assemelha a um polígono desse, eu posso dizer que ela atende à descrição tal. Se ela se assemelha a uma outra figura geométrica, ela atende a um outro descritor. Outros exemplos de descritores: o perímetro, o diâmetro, a excentricidade, que é a razão entre o eixo maior, que seria, por exemplo, daqui para cá, e o eixo menor daqui para cá. A curvatura, que é a mudança de inclinação do objeto. Todos esses são descritores e, mais uma vez, dependem do problema com o qual o sistema está lidando.
Exemplo de representação de uma região, esqueletização. Esqueletização é reduzir uma região a um esqueleto, que é um afinamento de um pixel só, certo? Se você faz uma esqueletização de uma região como essa, por exemplo, você tem um resultado aqui de um pixel. É como se fosse a linha interna de cada objeto lá que você segmentou. Mais descritores, área, compacidade, que é o perímetro ao quadrado dividido pela área, número de furos, quando eu tenho, por exemplo, uma célula com núcleo, uma célula sem núcleo, e aí eu faço a segmentação, esse núcleo fica branco, o fundo fica branco também, e só a célula fica preta. E a outra célula que não tem núcleo, só a célula fica preta. Então, isso aqui, ó, é um buraco. É um buraco aqui, H. Então, eu posso contar os núcleos, por exemplo, para identificar uma célula. Número de componentes conectados, textura, Euler, que são os números de componentes conectados menos o número de furos. Isso aqui é um descritor também. Qualquer um desses pode ser utilizado. Depois que eu faço a extração dos descritores, eu chego na última etapa, que é a de reconhecimento e interpretação. O objetivo é transformar aquele conjunto de dados em uma informação. Então, eu tenho uma definição de padrão, que é uma descrição quantitativa ou estrutural de um objeto ou de alguma outra entidade de interesse em uma imagem. E um padrão, por exemplo, feijão, é formado por um ou mais descritores ou características. Então, a gente gera os descritores que caracterizam o objeto, que se chama a extração de características, e depois vê em qual classe, em qual padrão aquele conjunto de características se classifica, né? Então, as classes de padrões são os padrões que compartilham propriedades comuns, e essas classes são W1, W2, W3 até WM, onde M é o número de classes. Então, no meu exemplo lá, que era feijão, milho, arroz e macarrão, M seria 4, que eu tenho 4 classes. A extração de características seria o processo de, para cada grão, né, extrair a moda das intensidades de cinza e o maior eixo, né? E a classe de padrões seriam as classes arroz, feijão, milho e macarrão, a partir das quais eu preciso classificar os meus objetos. Então, o meu vetor de características é um vetor de fato, cujos elementos são os dados referentes a cada vai ficar redundante, mas é isso mesmo, a cada descritor que eu apliquei na minha imagem. Então, poderia ser moda das intensidades, maior eixo, sei lá, área, perímetro, etc. Então, eu tenho o meu vetor de características, onde N é o número de características que eu estou extraindo de cada objeto. E a partir do entendimento desse vetor, eu faço a interpretação do meu objeto dentro de uma daquelas classes. Então, ó, por exemplo, eu quero descrever 3 tipos de flores. Aí eu tenho esse tipo e esse tipo. São as 3 classes possíveis para aquela minha imagem, né? Então, eu vou usar aqui largura e comprimento de pétalas. Eu vou usar esses 2 descritores. Eles são suficientes para descrever as 3 classes? Ou eu preciso de mais um? Por exemplo, a intensidade da cor. Se eu usar um descritor cor, ele seria eficiente? Se eu usar um descritor, sei lá, quantidade de cores. Aqui eu teria 3 cores. Aqui eu teria 3 cores também. Aqui eu teria 3 cores também. É interessante? Não, porque todas têm 3. Então, quais são os descritores a partir dos quais eu posso dizer que a flor é desse tipo, desse ou desse, né? Então, uma vez que eu seleciono esse conjunto de descritores, um vetor de características se torna a representação da própria amostra. E aí eu vou fazer somente um conjunto de condicionais. Se aquele meu vetor tiver dentro dessa classe, então eu vou dizer que aquele elemento é um feijão. Se aquele vetor estiver dentro dessa classe, eu vou dizer que é um arroz, senão eu vou dizer que é um macarrão, senão eu vou dizer que é um milho. Ou as flores aí nesse exemplo. Certo, gente? Então, essas são as etapas de um sistema de PDI. Eu espero que eu tenha clareado aí ao máximo as dúvidas de vocês. Mas, se tiver ficado ainda algum questionamento, vocês podem me procurar. Tá bom? Encerramos essa aula por aqui. Valeu, galera!